programa Saber Direito desta semana é com o professor Paulo Sérgio Pereira da Silva. O curso é sobre Juizado Especial Cível. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou Paulo Sérgio, professor de Direito Civil e Processo Civil, e hoje nós vamos falar aí sobre os juizados especiais cíveis, a Lei 9.099/95. Sobre os juizados especiais cíveis, nós vamos trabalhar na primeira aula em origem, princípios e competência. Muito bem. Relacionada ao primeiro tópico, origem, você poderia se perguntar, mas com base em que surgiram os juizados especiais cíveis? Na verdade, a história é um pouco mais longa, mas já avançando esse histórico, já entrando aqui no Brasil, em 1984, pela Lei 7.244, foram instituídos os antigos juizados de pequenas causas. Daí porque hoje você dificilmente ouve pela população leiga que eles vão até o juizado especial civil resolver alguma demanda. Na verdade, eles vão até o juizado de pequenas causas. Quer dizer, o nome pegou e ficou, mesmo tendo sido alterado posteriormente a nomenclatura para juizados especiais cíveis. Muito bem. O propósito de criação dos juizados especiais cíveis foi exatamente para arrebanhar essas causas que estavam represadas, essas causas que estavam contidas e que dificilmente chegariam ao Poder Judiciário, seja pela simplicidade das pessoas que normalmente tinham seus direitos prejudicados, seja pelo valor da demanda, que não seria possível a parte pagar um advogado devido ao tamanho da lide envolvida, R$100, R$200, R$1.000. Muito bem. Considerando justamente esse propósito, a lei, então, instituiu em 84 o limite de apenas 20 salários mínimos. Ou seja, era um valor bem modesto, um valor que, a princípio, permitia que o cidadão de pouca renda pudesse pleitear junto ao judiciário a sua reclamação e ver o seu direito protegido, independentemente de participação de advogado. Mais tarde, através da Lei 9.099/95, foram extintos os juizados de pequenas causas, apesar de todos os estados da federação praticamente já terem editado leis, veio então a Lei 9.095, já atendendo ao comando da Constituição Federal, que antes, em 1988, havia estipulado no artigo 98, inciso 1, a obrigatoriedade para a União, o Distrito Federal e os estados legislarem a respeito da criação dos juizados especiais cíveis. Pois então, depois de 88, veio a Lei 95, permitindo então que fosse alterado o valor de 20 salários mínimos para até 40 salários mínimos, que hoje é o que prevalece. Ok. A questão é, considerando essa origem, considerando os princípios que norteiam os juizados especiais cíveis, então, desde a própria Constituição Federal até a Lei 9.099/95, estabeleceu alguns critérios específicos, lá no artigo 3º, que estipulou, então, que compete aos juizados especiais cíveis o processamento de demandas não complexas, demandas simples. Então, observem que não só a Constituição Federal, no artigo 98, inciso 1, como a própria Lei 9.099/95, estabeleceu como princípios básicos dos juizados especiais o princípio da oralidade, o princípio da simplicidade, o princípio da informalidade, da economia processual e especialmente o princípio da celeridade. Muito bem. Nós vamos agora trabalhar pontualmente sobre cada um desses princípios. Então, nós pegamos aí o primeiro princípio, que é o princípio da oralidade. E você poderia se perguntar, o princípio da oralidade está realmente presente dentro da Lei 9.099/95? Com certeza. Na verdade, quando você trabalha com princípios da oralidade, simplicidade e informalidade, você tem uma mescla, um misto dentro da lei, em que, hora ou outra, fica difícil você identificar exatamente qual daquele artigo fala de qual princípio. Muitas vezes um mesmo artigo trabalha no princípio da oralidade, outras vezes um mesmo artigo
trabalha em cima do princípio da informalidade ou, ao mesmo tempo, da celeridade. Mas eu tive o cuidado de fazer um trabalho separando cada um dos artigos da Lei 9.099 para que você tenha uma ideia do todo que enfoca esses princípios de uma forma geral. Muito bem. Começando com o princípio da oralidade, nós temos ali no artigo 14 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis a possibilidade de ser iniciada a ação de forma oral. Olha só que interessante. Enquanto no Poder Judiciário, de uma forma geral, não se tratando dos juizados especiais cíveis, você então começa a ação somente de forma escrita. Já nos juizados, justamente para que possa ser atendida essa parcela, ou essa grande massa da população, na verdade, que necessita do Poder Judiciário para a solução de causas simples, foi permitido ao cidadão comum que chegasse até ao juizado especial cível, ele formulasse a sua pretensão de forma oral. Como se processa, então, essa forma oral do pedido? Basta que o cidadão se aproxime dos juizados especiais e ali sendo no balcão de atendimento, será atendido e, de forma simples, de forma tranquila, natural, irá expor qual seria a sua pretensão, de forma que, evidentemente, embora sendo oral, a pretensão formulada deverá ser reduzida a termo, ou seja, oral para o início, mas, na verdade, documentado o ato posteriormente, porque, caso contrário, serei perdido. É isso? Muito bem. O artigo 13 também, artigo 13, parágrafo 2º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, permite que, inclusive, sejam praticados atos por qualquer meio idôneo de comunicação. O que significa isso? Significa dizer que até mesmo aqueles atos que são praticados pelo juiz, digamos, de uma comarca específica, digamos Goiânia, que queira determinar a intimação de uma testemunha em Brasília, esse juiz não precisa se valer da chamada carta precatória, que seria aquele pedido que um juiz, nesse caso o juiz deprecante, seria de Goiânia, faria para o juiz deprecado, que seria para o juiz de Brasília. Muito bem, mas ele não precisaria, então, de fazer a carta precatória, que seria um pedido de um juiz para outro? Não. Segundo informa a própria lei, essa solicitação pode ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação, ou seja, através de carta, através de ofício e através até mesmo de telefone, nada impede, dada a simplicidade. E perceba que nós estamos falando do princípio da oralidade, mas aqui nós acabamos fechando um princípio da simplicidade. Vimos no enunciado 33 do FONAGE, e é bom que você, estudante de direito, e você, jurisdicionado, você, cidadão, se familiarize com esses enunciados do FONAGE também, para compreender melhor a sistemática dos juizados especiais cíveis. Afinal de contas, o que é o FONAGE? O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, que lança, através de reuniões de juízes dos juizados especiais cíveis, periodicamente, o que chamam de enunciado. É como se fosse uma espécie de jurisprudência, uma espécie de entendimento consolidado dos juízes que são deflagrados nesses encontros. Esses enunciados, obviamente, não são obrigatórios, não fazem súmula, muito menos vinculante, mas serve como uma orientação para os juízes que atuam nos juizados especiais. E ali, no enunciado número 33, informa que é dispensável a expedição de carta precatória nos juizados especiais cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, olha só, mediante via postal, por ofício do juiz, fax, telefone ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Qualquer outro meio, você vai imaginar, então, Skype, você vai imaginar e-mail, qualquer outro meio que seja possível a comunicação de um juiz em relação a outro de outra comarca. Correto? Então, estamos trabalhando ainda dentro do princípio da oralidade. Temos mais exemplos ainda. Lá no artigo 13, parágrafo 3º, nós vimos aqui a gravação em fita magnética. Olha só como a lei é de 95, então você vai perdoar, ou você vai entender que o legislador à época já não tinha os meios de comunicação modernos como temos hoje, meios de gravação. Ainda se fala daquela fita magnética, que é a fita cassete, ou equivalente. As declarações das testemunhas, inclusive, não são escritas. As declarações das testemunhas são gravadas. Olha só que interessante. Você perguntaria assim, mas vem cá, quer dizer que se uma testemunha for ouvida em audiência, as declarações serão somente gravadas? Perfeitamente. E se o advogado precisar dessas declarações para interposição de recurso posteriormente? Ora, simples. Será possível ser feita a transcrição dessa gravação, ok?
mas tudo com o propósito de dar celeridade, tudo com o propósito de atender o princípio da informalidade e principalmente o princípio da oralidade, que é do qual nós estamos falando nesse momento. Correto? Muito bem. O artigo 19 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis também traz um outro exemplo. As intimações são feitas por qualquer meio de comunicação. E é interessante observar, porque eu, na minha vida profissional como advogado, numa oportunidade, recebi um telefonema no meu celular e era o escrivão do juizado, da comarca em que atuo, me intimando a respeito de um ato processual que deveria ser praticado. Eu disse, mas como é que ele achou meu telefone, né? Claro, estava na petição, no rodapé, em que eu havia apresentado para aquele juízo. E ali, então, significa dizer que mais uma forma de imprimir velocidade, de imprimir celeridade, de dar a informalidade e, principalmente, atender ao princípio da oralidade vigente nos juizados especiais cíveis. Muito bem. Mais um exemplo importante, nós temos ali no artigo 30 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, que é a possibilidade de contestação oral. Ora, mas como contestação oral? A contestação é apresentada em audiência. A própria Lei dos Juizados Especiais Cíveis oferece a oportunidade para que a parte, evidentemente representada por seu advogado, possa apresentar a sua contestação, a sua defesa de forma oral. Aliás, isso também não é muita novidade dos juizados especiais cíveis. O próprio Código de Processo Civil, naquelas ações que são processadas pelo rito sumário, aquelas ações catalogadas no artigo 275 do CPC, permite que o advogado também faça a sua contestação de forma escrita ou oral, ou seja, também trazendo aqui a Lei 9.099, de 95, a possibilidade de essa contestação também ser trazida de forma oral, ou escrita como pretender ou como preferir o advogado que estiver representando a parte naquele ato. Ok, olha só, lá no artigo 36 também, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, nós temos a permissão de que essa prova oral não será reduzida a escrito, ou seja, que nós falamos agora há pouco dos depoimentos das testemunhas, que são apenas gravados, podendo ser requerida a transcrição posterior. E, finalmente, ali no artigo 49, a possibilidade de interposição de embargos de declaração feitas de forma oral também. Mais à frente, num dos blocos da nossa aula, nós vamos trabalhar na parte relativa a recursos dentro dos juizados especiais cíveis. Mas, de forma antecipada, já esclareço para vocês que embargo de declaração é aquele recurso que cabe contra a sentença ou contra a decisão interlocutória ou contra o acórdão que é proferido pela turma dos juizados especiais cíveis, no sentido de esclarecer algum ponto que ficou omisso ou de suprir alguma contradição ou retirar alguma obscuridade ou alguma dúvida do julgado. Então, se por acaso o juiz, dentro de uma audiência, profere ali a sentença, será possível a parte, então, propor naquele momento o recurso de embargo de declaração, que, dentro da sistemática do CPC, ou seja, o Código de Processo Civil, é proposto com um prazo de 5 dias. Detalhe, no CPC, nas ações que tramitam nas varas cíveis, nas varas de família, fora dos juizados especiais cíveis, lá não se admite a interposição de embargo de declaração de forma oral. Essa situação só é permitida nos juizados especiais cíveis. Daí para você ver a importância que tem de atendimento ao princípio da oralidade. Lá no enunciado 46 do FONAGE, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, nós temos também que a sentença e o acórdão terão a fundamentação gravadas. A fundamentação gravadas. Mas como assim gravadas? Ora, só será escrito apenas o dispositivo. Recorde-se que a sentença contém 3 partes distintas. A sentença e o acórdão também. As partes são o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O dispositivo é justamente aquele momento em que o juiz ou o juiz da turma recursal fecham, encerram aquela decisão. Então, justamente esse encerramento dessa decisão, esse dispositivo, é que deverá constar de forma escrita. A fundamentação não será necessariamente escrita, poderá ser feita de forma oral e gravada. Lembrando que as sentenças têm a dispensa do próprio relatório, pela sistemática dos juizados especiais cíveis, dada a possibilidade justamente de informalidade, celeridade e praticidade, inclusive, dos juizados especiais cíveis. Próximo princípio, princípio da simplicidade. O princípio da simplicidade trabalha de forma
harmônica em todo o sistema dos juizados especiais cíveis, e você já deve ter observado que dentre os artigos e enunciados do FONAD que informamos, lá ele estava presente. Mas nós temos aqui destacado 2 dispositivos, aliás, 3 dispositivos da lei, que trazem para você a ideia mais próxima de como esse princípio da simplicidade é bem visualizado. Olha só, lá no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9.099, informa que o pedido deve ser redigido de forma simples. Por que essa atenção? Por que esse cuidado? Porque as ações, de uma forma geral, exigem todo um trabalho, exige todo um rebuscado do profissional do direito em atenção ao artigo 282 do Código de Processo Civil, as ações que não são processadas nos juizados especiais cíveis. Ou seja, o advogado tem um verdadeiro esmero, tem um verdadeiro trabalho para talhar bem talhada essa petição inicial, para apresentar os fatos, os fundamentos de forma escorreita, para que possa ser então examinado pelo magistrado. Já nos juizados especiais cíveis, esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, essa mesma perfeição não é exigida do profissional. E, aliás, não teria como ser exigida mesmo. Para quem foi criado os juizados especiais cíveis? Não foi justamente para aquela parcela da população, ou melhor dizendo, aquela grande massa da população que não conseguia ter acesso ao judiciário, que estava com aquelas demandas represadas, porque não poderia contratar um advogado e queria ir sozinho ao judiciário para resolver a questão? Como poder exigir de um indivíduo que muitas vezes mal alfabetizado é, ou ainda que seja alfabetizado, mas que seja de outra área, digamos um engenheiro, um médico, que redija com a perfeição que um advogado que foi tarimbado durante 5 anos na faculdade e mais alguns anos de experiência escreve. Então, daí por quê? A necessidade de ser atendido o princípio da simplicidade. Significa dizer que a parte, ou a pessoa interessada, quando se aproxima e quando é atendido pelo juizado especial civil, ali vai ter a sua reclamação, a forma de dizer particular dela. Não é necessário que ela peça, por exemplo, a condenação do réu ao pagamento de uma indenização específica relacionada a danos materiais e saiba dividir esses danos materiais em danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, por exemplo. Então, pelo narrado dos fatos, espera-se que a pessoa exponha, pelo menos, a pretensão de forma simples e objetiva para que possa, então, ser atendido o pedido. Ok? Muito bem. Nós temos aqui, já fechando o princípio da informalidade, mais 4 artigos importantes. O artigo 5º, que trabalha na valoração das provas, de acordo, olha só, com regras de experiência comum ou técnica. Ou seja, aquilo que o juiz observa, de uma forma geral, aquilo que o juiz observa da prática comum é o que ele vai utilizar para o seu julgamento. Nós temos ali também no artigo 6º a adoção de decisão mais justa e equânime, com atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. O artigo 17 também traz uma informação importante, que é a audiência conciliatória imediata, com a dispensa de pedido prévio de citação se ambos comparecerem, significando dizer que, se 2 pessoas interessadas numa solução a ser feita pelo judiciário, nos juizados especiais cíveis, ali comparecerem, não é necessário que se redija nem sequer a petição inicial, ou seja, já se parte diretamente para a conciliação perante o conciliador. E, finalmente, o artigo 24, parágrafo 1º, para já em seguida partirmos para a primeira pergunta, não obtida a conciliação, opção pelo juízo arbitral, independentemente de termo de compromisso. Ou seja, nós temos a possibilidade de, dentro dos juizados especiais cíveis, partirmos para uma outra solução mais rápida e mais viável, que é o juízo arbitral. Lembrando que a sentença do juízo arbitral não é passível de recurso, o que acelera sobremodo a solução a ser dada para aquelas partes. Ok, vamos chamar então agora a primeira pergunta. Olá, professor Paulo Sérgio, meu nome é Camila Dias e a minha dúvida é cabível ação monitória nos juizados? Muito bem. Respondendo à pergunta da aluna, a questão é a seguinte: os juizados especiais cíveis não têm admitido ações que são processadas pelo rito especial. Uma pena, né? Uma pena e uma contradição ao mesmo tempo. Por quê? Porque a própria lei 9.099, lá no seu artigo 3º, informa que são cabíveis quais ações? De rito especial, observe, ações possessórias e ação de despejo. São 2 ações que estão classificadas dentro do Código de Processo Civil, lá no livro 3, como de rito especial.
Mas o enunciado 8 do FONAGE informa o quê? Informa que não são admissíveis ações de procedimentos especiais nos juizados especiais, ok? Quer dizer, uma contradição que não justifica. Mas lembrando que os enunciados do FONAGE não são súmulas, muito menos vinculantes, e não prendem o magistrado, ou seja, podemos ter algum juiz de algum juizado especial recebendo tranquilamente uma ação monitória, que é classificada lá no artigo 1102-A até 1102-C do CPC, uma ação muito simples e que é processada sem necessidade de apuração de prova complexa. Ok? Muito bem. Fechamos agora com o princípio da economia processual. Olha só, pessoal, o princípio da economia processual tem a sua extensão não só para a economia do próprio processo, da própria máquina judiciária, mas como principalmente para a própria parte, que procura os juizados especiais cíveis. Ou seja, lá no artigo 54 e 55 da Lei dos Juizados, oferece a isenção das custas iniciais do processo, oferece principalmente a isenção das próprias despesas com locomoção do oficial de justiça. O artigo 16 informa também que, registrado o pedido sem distribuição, observe, que interessante, e autuação, será feita a designação da audiência de conciliação. O que significa isso? Velocidade, atendendo ao princípio da economia processual. Ao invés de a petição ser repassada direto para o magistrado, a própria secretaria se encarrega de elaborar a carta de citação para a remessa imediata para a audiência que já estará designada. Ou seja, a parte só vai ter acesso ao magistrado somente depois de marcada a audiência e já, aliás, e nem na audiência de conciliação, porque na audiência de conciliação que nós temos a presença é do conciliador. Lembrando que esse conciliador é normalmente exercido o cargo, a função, preferencialmente por um bacharel em direito. Somente mesmo na audiência de instrução e julgamento é que a parte terá contato com o juiz. O que se torna um pouco complicado, porque a parte, quando necessita de uma liminar, em nível de tutela antecipada, por exemplo, pode ser prejudicada, mas nem por isso o juizado fecha os olhos para essa questão, e nessa situação é aquela em que serão passados os autos do processo para o juiz de imediato, ou seja, quando há pedido de liminar, pedido de tutela antecipada ou tutela cautelar. Muito bem. Dentro dos princípios, temos ainda o princípio da celeridade, que trabalha na proibição da prova pericial. Olha só, a proibição da prova pericial complexa. Então, nós temos o sistema dos juizados especiais cíveis, trabalhando na proibição da prova pericial, aquela que normalmente é feita através de perito nomeado pelo juiz, aquele perito que apresentará uma proposta para o juiz, e essa proposta será aprovada ou não pelo juiz, dependendo da aceitação das partes. Então, essa sistemática de apuração de prova pericial não é permitida nos juizados especiais cíveis. Porém, o juiz pode ouvir técnicos de sua confiança. Ok? Temos aí o anunciado 15, aliás, do FONAGE, que informa que decisões interlocutórias são irrecorríveis. E detalhe, não são passíveis de mandado de segurança. Como é que é? Isso mesmo. Se a parte pede uma tutela antecipada para que o seu nome seja excluído da Serasa e do SPC, e esse pedido é indeferido pelo juiz, como fica a situação dessa parte? Ela vai ter que aguardar o desfecho do processo ao final. Por quê? Não cabe recurso dessa decisão que nega a retirada do nome da Serasa e do SPC? Perfeitamente não cabe recurso. Mas por quê? Porque isso fere a sistemática da celeridade dos juizados especiais cíveis. Ao contrário, por exemplo, dos juizados especiais federais, onde se admite a interposição de recurso também contra as decisões que decidem a respeito de tutelas cautelares e antecipadas. Detalhe, o artigo 59 da lei inibe até mesmo a utilização da ação rescisória nos juizados especiais cíveis. Ou seja, tudo dando conta aí do princípio da celeridade. Correto? Muito bem. Pessoal, fechado esse primeiro ponto dos princípios, nós temos agora a abordagem sobre a competência nos juizados especiais cíveis. Pessoal, a competência está marcada lá no artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, tá certo? Como saber que causa eu posso levar até o juizado especial? Todas as causas, um divórcio talvez, um inventário seria possível. Que tipo de ação seria possível? Uma empresa de grande porte poderia litigar nos juizados especiais cíveis? Muito bem. Primeiro ponto, nós vamos pegar o artigo 3º então e observarmos que ali só podem ser admitidas as causas não complexas. As causas não complexas são aquelas causas, como falado agora há pouco, que não exigem prova pericial.
se for exigida prova pericial, não será admitida a ação no juizado especial civil. Só isso. Basta a causa ser simples, não complexa? Não. É necessário também que ela se limite ao teto de 40 salários mínimos. Só isso? Não. Que sejam aquelas causas também indicadas no artigo 275, inciso 2 do CPC, ou seja, as ações de acidente de trânsito, as ações de cobrança de honorários, do médico, do engenheiro, do advogado, as ações de despejo para uso próprio, as ações possessórias de imóveis até 40 salários mínimos, a execução dos próprios julgados dos juizados especiais cíveis, temos também a execução dos títulos executivos extrajudiciais até 40 salários mínimos. O que é isso? A execução de cheque, de promissória, de um contrato que não supere até 40 salários mínimos. E o que mais? Também a possibilidade de sentença homologatória de acordo extrajudicial. Muito bem. Lembrando que o enunciado 54 do FONAGE informa que a menor complexidade para a fixação da competência dos juizados especiais é determinada pelo critério da prova e não pelo direito envolvido, como havíamos falado agora há pouco. Sendo assim, o artigo 51 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, lá no inciso 2, informa que será extinto o processo quando inadmissível o procedimento em razão de a ação não se encaixar nessas que vimos agora há pouco no artigo 3º. Ao invés de o juiz declinar da competência, ou seja, remeter os autos do processo do juizado especial civil para uma vara civil, por exemplo, do fórum, na verdade, o processo será extinto, ou seja, princípio da celeridade, princípio da informalidade nos juizados especiais cíveis. Temos aí também, pessoal, alguns exemplos de causas de menor complexidade. Nós temos aí, por exemplo, o enunciado 69 do FONAGE, dizendo que o simples fato de se tratar de ação de indenização por danos morais não implica no afastamento da competência dos juizados. Temos também o enunciado 70 do FONAGE, que trabalha na hipótese de possibilidade de ser discutidas as ações, as chamadas ações revisionais de contrato. Sabe aquela ação que seu tio ou você mesmo já utilizou para baixar as parcelas do financiamento do carro? Pois é, essas ações cabem nos juizados especiais cíveis por força desse enunciado 70. Só não vai caber se ali for necessária a produção de prova técnica complexa ou prova pericial complexa, como, por exemplo, cálculo contábil, segundo o enunciado 70 do FONAGE. Muito bem. Temos também que a possibilidade de cobrança de tarifa básica. Se eu posso tentar me insurgir contra uma tarifa básica de telefonia fixa, eu posso usar os juizados especiais cíveis ou isso é uma causa complexa? Segundo disse o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 567-454, oriundo da Bahia, em 2009, é perfeitamente possível aos juizados receberem esse tipo de ação. Embora é uma ação que não tem muito sucesso. Não terá muito sucesso, porque a súmula 356 do STJ, em 2008, derrubou completamente a chance, a esperança que tivesse aí o consumidor para tentar aniquilar a cobrança da tarifa básica de telefonia, permitindo que seja cobrada a tarifa. Embora tenhamos aí até o projeto de lei, esteja parado na Câmara, o projeto de lei 5476/2001, por exemplo, é um exemplo de que eles estão tentando derrubar essa tarifa básica. Mas até lá, o cidadão, mesmo de pouca renda, estará obrigado a pagar essa tarifa que está surgindo em torno de mais de R$40, sem possibilidade, ou melhor, com a possibilidade sim de recorrer ao juizado especial, só que diante da súmula 356 será uma ação inglória, certo? Temos aí também, pessoal, lá no artigo 3º, inciso 1, né? Nós falamos agora há pouco do teto de 40 salários mínimos. Nós temos algumas ações que, mesmo dentro do teto de 40 salários, estão definitivamente excluídas do rol dos juizados especiais cíveis. Um exemplo interessante é a ação em que se pretende que seja condenada uma empresa de cigarro. Então, quero promover uma ação contra determinada empresa que fabrica cigarro, porque o meu cliente foi vítima do uso destemperado desse cigarro e acabou tomando um câncer no pulmão ou um defeito qualquer em função desse cigarro. Quem disse isso? Quem disse foi justamente o Supremo, no recurso extraordinário 537-427, oriundo de São Paulo. Não é cabível o juizado especial, não é possível a utilização dos juizados para acionar empresas de cigarro por danos por eles provocados. Estão excluídos também da competência dos juizados as ações falimentares, as ações fiscais, alimentares,
que envolvam fazenda pública, acidente de trabalho, pessoal, resíduos, estado e capacidade de pessoas. Lembrando que a Lei 12.153, de 2009, a que estabeleceu os juizados especiais da fazenda pública, que é uma outra lei que não é objeto do estudo hoje, estabelece a competência dos juizados especiais da fazenda pública para processar e julgar aquelas ações em que a fazenda está envolvida. A fazenda, vamos lembrar, União, Distrito Federal, estados, municípios, as autarquias e as fundações públicas. Então, lá nos juizados especiais da fazenda pública, poderão ser normalmente litigadas, poderão ser envolvidos os órgãos da fazenda, nas causas até 60 salários. Ok? Então, mas aqui, nos juizados especiais da Lei 9.99, não é permitida a participação da fazenda pública, seja como autora, seja como ré. Correto? E, finalmente, pelo enunciado 8, as ações de procedimento especial também não são permitidas nos juizados. Tá? Já falamos agora há pouco, inclusive, uma contradição a esse respeito, já que a própria lei dos juizados permite duas ações de rito especial, possessórias e ações de despejo. Pessoal, lá no artigo 3º, 2, merece um comentário. Lá no artigo 2, no inciso 2 do artigo 275 do CPC, informa que as matérias tratadas ali, quais matérias? Ou seja, acidente de trânsito, as ações de cobrança que o condomínio faz das taxas condominiais contra o condômino, as ações de dano em prédio rústico ou urbano, todas essas ações podem ser processadas nos juizados especiais cíveis. Só que tem um detalhe, ali no artigo 275 caput, você vê as ações, qualquer que seja o valor. Como fica então esse enunciado do 275 caput do CPC sobre as ações de qualquer valor, se nos juizados especiais cíveis há uma limitação de até 40 salários mínimos? Nós temos aí, pessoal, dois entendimentos. O entendimento que basicamente prevalece na prática processual aplicada pelos juízes dos juizados especiais cíveis é o entendimento que definitivamente afasta qualquer ação acima do teto de 40 salários. Ou seja, nós temos então, na prática, a limitação total da matéria e do valor. Uma conjugação de dois critérios, valor e matéria. Muito bem, olha só, onde está o respaldo do magistrado para se basear em que o juizado especial civil trabalha nesses dois critérios cumulativamente e não de forma alternativa? No artigo 3º, parágrafo 3º, lá informa que se a parte postula no juizado especial civil e o valor supera a 40 salários, vai implicar em renúncia do excedente, renúncia automática. Se eu tenho uma ação de 100 mil reais para propor no juizado, vou propor. Só que pode esperar. Quando o juiz for proferir a sentença, ele vai proferir a sentença decotando, excluindo o valor que exceder a 40 salários mínimos. Temos aí também o artigo 39 da própria Lei dos Juizados Especiais, que informa que será ineficaz a sentença na parte que exceder ao teto de 40 salários. E, evidentemente, você percebe que realmente tem um fundamento a prática corriqueira e usual dos juízes dos juizados especiais cíveis, baseado na própria lei. Porém, o STJ tem entendido que, na verdade, a competência dos juizados especiais cíveis não está limitada ao critério cumulativo de valor em matéria, mas sim ao critério alternativo. O que significa dizer? Significa dizer que lá dentro do artigo 3º, nos incisos 1 e 4, somente são esses incisos que estão limitados ao valor, ou seja, as ações até 40 salários mínimos e as ações relacionadas à retomada as ações possessórias até 40 salários mínimos, de imóveis até 40 salários mínimos. Muito bem. O que estaria livre do limite de 40 salários? As do inciso 2 e a do inciso 3. Quais são as do inciso 2? São justamente aquelas ações catalogadas no artigo 275, inciso 2. Isso quer dizer que, segundo o STJ, nós poderíamos propor uma ação de R$ 1 milhão ou mais nos juizados especiais para pleitearmos danos, desde que esses danos se vinculem àquelas matérias tratadas no artigo 275, inciso 2. Quais sejam? Cobrança de honorários, por exemplo, o condomínio que pretende cobrar uma dívida monstruosa de seu condômino, ultrapassando em muito o teto de 40 salários. As ações de acidente de trânsito, evidentemente. Agora você perguntaria, onde é que está o fundamento, professor, desse ponto? O fundamento, pessoal, está exatamente ali, lá no enunciado 58 do FONAGE.
O enunciado 58 do FONAGE informa o quê? Que é possível a condenação superior a 40 salários mínimos e a sua execução nos juizados especiais cíveis. Só isso? Não. Nós temos aí dois posicionamentos importantes do STJ, um em 2009 e outro em 2010. O primeiro, a medida cautelar, número 15465, oriunda de Santa Catarina, e o outro, o recurso em mandado de segurança, número 30170, também de Santa Catarina, que permitiram que possa ser proposta ação acima do teto de 40 salários, desde que estejam vinculadas aí aos incisos 2 e inciso 3 do artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, certo? Perguntaria o seguinte, naquelas ações que têm por objeto a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, se a multa pelo descumprimento, essa multa pode exceder ao teto de 40 salários? Essa multa pode exceder ao teto de 40 salários? Perfeitamente, olha só, o enunciado 144 do FONAGE informa que não está limitada a multa até 40 salários mínimos. Mas é interessante você acompanhar o jogo de jurisprudência, porque o STJ, recentemente, em 2011, informou que a multa está limitada a 40 salários mínimos. Você vai perceber isso no recurso em mandado de segurança número 33155, oriundo do Maranhão. Ok? Muito bem. Vamos aqui, então, aproveitar e fazer um intervalo para a próxima pergunta. Olá, professor. Meu nome é Fabiana Veloso e eu gostaria de saber, incompetente ou juizado especial, será declinada a competência para uma vara civil para a redistribuição da ação? Muito bem, Fabiana Veloso. Pergunta interessante. Olha só, agora há pouco nós expusemos essa questão. Pergunta a Fabiana se o juiz do juizado especial civil, quando se declara incompetente, se ele determina a remessa dos autos para o juízo competente. A verdade é que a própria lei dos juizados especiais cíveis estabelece como um dos pontos para que haja a extinção do processo, dada a simplicidade, dada a celeridade. Aí você questiona, mas professor, mas se foi extinta a ação no juizado porque o juiz é incompetente, a parte então perdeu, não pode fazer mais nada? Pelo contrário, a parte poderá então desentranhar, pedir, ou seja, a retirada dos documentos que estão encartados naquela ação e propor outra ação. Quer dizer, vai dar um pouco mais de trabalho. Porque, na verdade, ao invés de os autos serem encaminhados diretamente para que não haja necessidade de elaboração de outra petição com a juntada de novos documentos, dará um trabalho a mais para que ela possa propor essa ação na vara civil do fórum local. Correto? Muito bem. Finalmente, ali no artigo 3º, continuando os pontos relativos à competência, nós temos, então, a ação de despejo para uso próprio. Então, a lei estabelece a possibilidade de a parte promover a ação de despejo para uso próprio, baseado no artigo 3º, inciso 3, e também o enunciado 4 do FONAGE informa que essas ações de despejo para uso próprio englobam aquelas descritas lá na Lei 8245 de 91, que permite essa Lei 8245 de 91, a possibilidade não só de ser proposta a ação de despejo para uso próprio, mas próprio do dono do imóvel, mas também para uso de quem? Do cônjuge ou do companheiro, do ascendente ou do ascendente. Ou seja, se aquele indivíduo que tem o imóvel alugado pretende propor uma ação junto ao juizado especial cível, pode, sim, sem dúvida nenhuma. Mas não é para ele mesmo, é para a mãe dele, que não tem um imóvel próprio para morar. Pode, perfeitamente. Tá certo? Ok. Nós temos aí mais o artigo 3º, fechando aí a competência dos juizados especiais cíveis, no inciso 4, informando que podem ser propostas as ações possessórias, mas ações possessórias até o limite de 40 salários mínimos. Lembrando, pessoal, que lá no artigo 926 e 932 do CPC, nós temos ali disciplinadas as ações possessórias. Recorde que são 3 ações possessórias previstas no CPC, aos quais a Lei 999 faz a remissão. São as ações de manutenção de posse, ação de reintegração de posse e ação de interdito proibitório. Mas, segundo a lei, limitados esses imóveis, então, somente ao teto de 40 salários. Você pergunta, puxa, mas onde é que tem uma casa de 40 salários mínimos, que vale só 40 salários? Em muitos municípios brasileiros. Em muitos municípios brasileiros, especialmente em setores de periferia, é possível você ainda encontrar muitos imóveis de 40 salários. Daí porque, justamente para atender essa população de baixa renda, que foi instituída a possibilidade de, caso tenha sido invadido um lote,
tenha sido invadido aquele barracão, aquela casa até 40 salários, é possível ser feita a retomada junto aos juizados especiais cíveis. Ok? Muito bem. Lembramos também, pessoal, que dentro da competência dos juizados especiais cíveis, nós temos ali no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, a competência para a execução de seus julgados. O que quer dizer essa expressão, execução de seus julgados? Você vai observar que quando se inicia uma ação no juizado especial cível, em sendo encerrada por sentença, ainda que haja recurso e a turma recursal confirme a sentença, é evidente que a execução só pode ser processada ali, porque é dali que saiu o próprio julgado. Você perguntaria assim, mas quais julgados não seriam dos próprios juizados especiais cíveis? Vou te dar exemplo de 3. Sentença penal, a sentença criminal e a sentença estrangeira. Esses 3 títulos estão identificados lá no artigo 475-N, N de navio, do CPC, como títulos executivos extrajudiciais. E aí viria a pergunta, será que se eu tiver uma sentença proferida por uma corte arbitral, de acordo com a lei 9307, essa sentença da corte arbitral, se fosse de um valor baixinho, um valor pequenininho, digamos em uns R$5.000, eu não poderia aproveitar a sentença arbitral e trazê-la aí para o juizado especial, considerando o baixo valor? A resposta é negativa. Por quê? Porque o artigo 3º informa no parágrafo 1º, inciso 1, que os juizados só são competentes para a execução de seus julgados. Aí você perguntaria, mas para onde eu vou então executar uma sentença penal, uma sentença estrangeira e uma sentença arbitral? Desde que você abra ali o artigo 475-P, P de Paulo, do CPC, você vai perceber que a competência para a execução dessas 3 sentenças é do juízo civil competente. E o juízo civil competente, que não é o juizado especial cível, vai se tratar de, para a sentença penal, o juízo de uma vara do fórum local. A sentença estrangeira já é processada a execução na Justiça Federal de primeiro grau, após a homologação pelo STJ. A sentença arbitral também será processada numa vara civil do fórum local, correto? Muito bem. Nós temos ali, pessoal, a questão do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, sobre a competência dos títulos executivos extrajudiciais, limitados ao teto de 40 salários mínimos. Cheque, nota promissória, letra de câmbio, contrato particular assinado por 2 testemunhas, todos aqueles títulos executivos extrajudiciais que são identificados lá no artigo 585 do CPC, Código de Processo Civil, poderão ser trazidos para os juizados especiais cíveis e ali serem executados, ou seja, requerida a execução para que seja citado o devedor para pagamento da dívida, sob pena de penhora, desde que o limite seja até 40 salários mínimos, correto? Muito bem. Lembrando que se por acaso a parte pretender propor uma execução de um cheque que supere, por exemplo, 40 salários mínimos, o que vai acontecer? Lembre-se, artigo 3º, parágrafo 3º, a escolha pelo procedimento dos juizados especiais cíveis implicará em renúncia do que exceder aos 40 salários mínimos. Então, se a parte propõe a execução de R$100.000 de um cheque, saiba que só vai receber 40 salários mínimos, correto? O restante, uma vez renunciado, não pode ser buscado em outra via judicial, em outra esfera, correto? Muito bem. O artigo 57 também traz uma competência identificada na Lei 999 para a homologação do acordo extrajudicial de qualquer valor e de qualquer natureza. Então, foi instituído pela Lei 999 que pode o judiciário fazer a homologação de um acordo de qualquer natureza e qualquer valor. Interessante. É você elaborar uma transação. O que é uma transação? Um acordo elaborado por 2 pessoas e que, assinados por testemunhas, esse acordo assinado por testemunhas, poderá ser levado para o judiciário, poderá ser levado para homologação, ou seja, o que é homologação? Tornar válido, tornar apto para se transformar em título executivo. Porém, a esse respeito, pessoal, nós temos um julgado interessante do STJ, agora do ano passado, o recurso especial número 1.184.151, esse recurso especial analisou uma questão suscitada a respeito desse artigo 57. E olha só o que aconteceu. O judiciário, o STJ, não permitiu que fosse aplicado o artigo 57 para homologar um acordo
que já havia se transformado num título executivo extrajudicial. Por quê? Porque, segundo, aspas, julgado do STJ, admitir que o judiciário seja utilizado para esse fim é diminuir-lhe a importância, é equipará-lo a um mero cartório, função para a qual ele não foi concebido. Ponto. Lembrando, esse julgado não foi dado em recurso especial repetitivo, não se traduz também em súmula vinculante, que na verdade é só do STF, mas que serve como referencial para que as pessoas saibam, de uma forma geral, que uma vez tendo acordos que já se traduzam em títulos executivos extrajudiciais, como esse assinado por duas testemunhas, não precisam levar para o judiciário para homologação. Por quê? Porque uma vez inadimplente, basta que se proponha diretamente a execução, sem necessidade de o judiciário ter que passar aí a chancela em cima daquele título. Ok? Muito bem. Nós estamos aqui já nos momentos finais dessa primeira aula e observem que nessa primeira aula nós trabalhamos aqui a respeito da origem dos juizados especiais cíveis, falamos também nos princípios dos juizados especiais cíveis, falamos aí na competência dos juizados especiais cíveis, correto? Na próxima aula, nós vamos ver a aula 2 das partes do pedido e da citação nos juizados especiais cíveis, ok? Então, grande abraço e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.